Preocupa pelos gols que tomou. Agora, os 2 jogos que a gente sofreu 3 gols, foram 7 bolas no gol e a gente tomou esses gols. Além disso, tem outras coisas para ver. O jogo do Guarani, a gente teve muito mais bolas no nosso gol e a gente não sofreu só um gol, fez 3, poderia ter feito mais. Então preocupa, mas tem algo mais ainda do que isso. Preocupa o sistema defensivo, preocupa o ataque, nesse momento tudo preocupa. A gente tem que trabalhar e saber responder a isso. A relação, não dá para você prever totalmente como vai ser a relação. O torcedor tem todo o direito, e é isso que ele vai fazer agora, de reagir com insatisfação e cobrar o time como tem que ser cobrado. A gente tem que saber suportar isso e procurar trabalhar mais e dar resultado dentro de campo. Não tem muito agora o que falar, não tem como você justificar nem o jogo do Bragantino e tampouco o jogo de hoje. A gente tem que trabalhar e mostrar coisas diferentes dentro do campo. Mais um vexame para a coleção do Tricolor do Morumbi. E aí, Gabriel, o que você achou? Nilson, o São Paulo ontem deixou a desejar e jogou muito mal. Fernando Diniz, mais uma vez, errando nas suas substituições. O São Paulo já começou mal, tomando 2-0, desestabilizando-se emocionalmente com muita rapidez. Depois ainda conseguiu empatar o jogo, 2-2. Mas o São Paulo, de novo, decepciona a sua torcida. Talvez das eliminações dessa era Leco, que está chegando ao final em dezembro, tenha sido a eliminação mais decepcionante para o torcedor. Não daria para ser eliminado para o Mirassol, com todo respeito. O Mirassol perdeu 8 jogadores titulares. São Paulo tinha o Morumbi vazio, sem a pressão da torcida. Para quem reclama que a torcida do São Paulo pega no pé, ontem não tinha isso. Tinha toda a possibilidade de vencer o jogo, mas, de novo, inaceitável essa eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. E não tem condições, eu acho que a culpa só não vai cair na conta do Fernando Diniz, mas ele, de novo, comete erros. Não dá pra entrar com o Juanfran como titular. O Juanfran tava se arrastando na lateral. Depois ele colocou o Igor Vinícius no segundo tempo, melhorou. Mas assim, essa conta não pode cair só pro Fernando Diniz. Ainda que eu acho que ele tenha errado ontem mais uma vez. Pois o Juanfran, Daniel Lian, você que trabalhou no jogo ontem também, né, Lian? Isso. Trabalhou, né, Lian? E você sentiu o pulso, né, do torcedor São Paulino, você que tem muitos amigos São Paulinos, e é um torcedor de São Paulo fanático, todo mundo sabe disso, né? Então você conversou com os caras e percebeu essa decepção, né? Que acontece? Como é que pode? Talvez, Lian, vou falar sério aqui, talvez tenha sido uma das eliminações mais vexatórias da história do São Paulo. Você concorda com isso ou não? Não tenha dúvida. Uma das mais vexatórias. Aliás, o São Paulo vem colecionando eliminações vexatórias ao longo dos últimos anos. Isso é o retrato das últimas gestões, as gestões pífias que o São Paulo vem aí tendo nos últimos anos. O São Paulo era um clube de vanguarda, um clube moderno. Hoje é um clube ultrapassado. Sei. A gestão do São Paulo é uma gestão ultrapassada, uma gestão amadora, não é uma gestão profissional. Precisa de profissionais no São Paulo para uma gestão. Eu fico pensando no pai de uma criancinha de 10 anos, por exemplo. O pai da criança, o que ele vai falar para o filho dele? Ah, filhinho, mais uma eliminação vexatória. Imagina, a criança hoje, um menininho de 10 anos, tem sorte que está de férias, porque vai voltar das férias, mesmo com a videoconferência, o menino lá na aula de videoconferência. É o desabafo. É o desabafo, porque o carinha vai sofrer lá. Como é que fica um menininho lá recebendo gozação dos amiguinhos da escola? Por exemplo, aqui na redação, né? Você não passou isso, Lian, porque o São Paulo na sua época era vencedor, né, Lian? O São Paulo, no meu tempo de juventude, e de todos nós aqui... Quando você era São Paulino, né? E o meu São Paulo era um clube... Aliás, isso é muito cara de pau. Você e o Henrique Castelli. Aliás, Henrique Castelli, obrigado pelas palavras hoje de manhã. Eu só agradeço você. Conversou comigo aqui, fez alguns elogios pra gente. E é o São Paulino de 4 costados. Esse é também. 4 costados. Então você e o Henrique Castelli são os 2 maiores São Paulinos que eu conheço. Olha, tem o negócio seguinte, até o torcedor de papelão ontem, porque puseram o retrato lá de torcedor na arquibancada, até o papelão
Cada um chorou com o Você chegou papelão dos torcedores pagar, lá Lian, dentro. pra O São colocar Paulo, sua foto olha, lá? hoje é uma... Você pagou pra colocar sua foto não lá? Não pus nada, não coloquei nada. Mas o São Paulo, vem esse retrato. O Conselho de Administração de São Paulo, hoje, é um conselho que serviria para dar diretrizes boas para o São Paulo. É escolhido pelo presidente. Você acha que alguém vai falar mal Mas deixa eu falar uma coisa aqui, eu queria ouvir o presidente? Espímpolo. E depois eu quero concluir também, falar um pouquinho mais não, ainda. Você vai ter tempo porque pra desabafar. falei pouco ainda que é porque tá guardado, tá guardado. Não, é um Isso absurdo o que você aconteceu. precisava Tenha falar. santa paciência. Eu tô entendendo. Olha, Nilson, o Diniz foi contratado para o lugar do Cuca em setembro do ano passado. 30 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Esse é o dinizismo que encantou alguns. Essa é a serpente que encantou e hipnotizou algumas pessoas. 14 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Tomando gol em quase todas as partidas. Tomou 7 nos últimos 3 jogos. Jogos decisivos. Aí o seu Fernando Diniz, na entrevista ontem, ele foi lembrar do jogo do Red Bull. Não, falando um pouco do jogo do Red Bull, tá... Diniz, meu caro Diniz, simpático Diniz. O jogo do Red Bull, você poderia errar porque não era um jogo eliminatório. Ontem, errou, dançou, acabou o campeonato, Diniz. Não adianta lembrar do Red Bull mais, que você também tomou um nó. Jogo eliminatório é assim, é que você teve poucos na sua carreira, porque você chegou muito pouco em final de campeonato. É um jovem aprendiz ainda. Então... Sabe aquele negócio de aprendiz? Sim. É um aprendiz. Então, jogo eliminatório, você erra, você dança. Por isso que você tem que armar o seu time com inteligência. É por isso que você tem que ter um leque de opções de esquema de jogo. É isso aí. Quando você tem um só, É manjado. você não sabe pra onde correr quando a coisa não funciona. Põe a mão no queixo. Aí não adianta você querer, em poucos minutos, trocar zagueiro por atacante, lateral por gandula, sabe, chapeiro por Jacan, entendeu? Não vai, velho, entendeu? Não vai. Agora, eu me sinto muito à vontade para criticar, porque em setembro do ano passado, eu fiz o seguinte comentário. Numa grande empresa, tá lá o cargo, procura-se um CEO, um diretor, alguma coisa. Você vai pegar currículos para analisar. Aí eu tô lá eu sou do RH, eu tenho um cargo importante numa empresa. Aí eu vou pegar os currículos para fazer a seleção dos candidatos. Se tá lá, último emprego do cidadão, deixou a empresa no vermelho, faliu a outra, fez uma besteira na outra... Olha o currículo, já tá descartado o currículo desse cara. Numa empresa grande, o cara que faz um último trabalho assim, ele já não serve. Ele pode ter ideias ótimas. Ah, mas quais são as ideias ótimas? Ah, ele transformou a sala de reunião num refeitório, numa praça de leitura. Ele trocou o banheiro pela cozinha. Ele mandou trocar as cadeiras por redes de balanço, qualquer coisa, entendeu? O estacionamento virou área para empinar pipa, qualquer coisa. Ideia boa todo mundo tem. Mas e na prática? Tem que ter resultado, senão o cara não serve. Ideia boa é uma coisa, mas e prática? O engenheiro, nossa, ele é ótimo de ideias. Ele fez algum prédio, caiu. Na prática é ruim. Essa história de que o resultado não importa, isso é uma conversa. Balela. É óbvio que importa, é o que segura treinador, ainda mais aqui no Brasil. O resultado importa sempre, gente. Só isso sempre, que importa. Isso é uma palhaçada. Ainda mais aqui no Brasil. Olha aí como importa. Perder ontem tá fora. E pro Mirassol, ó, o milionário São Paulo... Não é o Mirassol Catadão. montadinho, é o Mirassol que fez um catado. O milionário São Paulo está eliminado pelo Mirassol. Ah, mas nos outros anos também foi eliminado São Paulo. Nenhum time, tecnicamente, nos últimos anos do São Paulo tem esta qualidade. É o melhor São Paulo dos últimos anos no papel, de grana, e entregaram na mão do senhor Fernando Diniz. Ah, o Leco tem culpa? Por ontem, não. No conjunto da obra, tem. Ah, o Raí, o Lugano, não sei o quê. Eles têm culpa? Por ontem, não. No conjunto da obra, tem. A torcida do São Paulo tem culpa? Tem, que não tem paciência. Por ontem, não. Por ontem, não. Mas no conjunto da obra, tem. Exatamente. Então, parabéns, Diniz. Parabéns.
mais um trabalho seu que vai por água abaixo, mas você deve ser muito bom para tomar chá com bolachas com alguns amigos, tomar um café no final da tarde, para bater um papo ao telefone, porque você recebe alguns elogios sem ter ganhado nada, cara, nada. E parabéns a alguns amigos, a família Prado tá nesse meio, que consegue deixar técnicos vitoriosos num canto e mesmo assim fazer essa opção por você. O Muricy, na Riviera de São Lourenço ontem. Não perderia. De chinelo de dedo. Não perderia. Shorts e camisa regata, comandando São Paulo online. Via tubo. Via tubo. Não passaria o vexame que você passou, Diniz. Não passa. Entendeu? Olha, Como é que é? Ricardinho fala de bengala. Você pô, entendeu? tá- Então, por favor. Não, mas espera aí, e os jogadores também? Também Não tem tá só culpa. na conta do Diniz. Também tem, mas quem deu esse rótulo de futebol mais empolgante do Brasil foram os nossos companheiros. E o Daniel Alves falou o quê? Que o Diniz fez o São Paulo jogar ao lado do Flamengo o futebol mais bonito do Brasil. Então o técnico que fez o São Paulo jogar ao lado do Flamengo o futebol mais bonito do Brasil foi o mesmo que ontem fez o São Paulo sucumbir. E outra coisa, o Diniz ontem disse que a pandemia atrapalhou o São Paulo perdeu. O Mirassol mora onde? Em Marte? Não teve coronavírus pro Mirassol? Não teve pro Red Bull? eu tava jogando bem o São Vai lá, Paulo, mas vai lá, falando dessa Gabriel. Não, mas Ian, é assim, vamos a falar. pandemia atrapalhou menos o São Paulo com relação aos outros Balela, clubes. não consegue São Paulo jogar, voltou jogando bem. mexe Agora, errado, toma gol em todo jogo, entendeu? A psicologia dele não funcionou. Contrataram errado. São Paulo não é local pra fazer estágio. Ele quer desopilar mais. Fala, não, Leandro. é óbvio que os jogadores também, sem o brilho, da altura da camisa do São Paulo Futebol Clube. Aliás, o São Paulo é um clube. Estão atrapalhando a reputação, a diretoria do São Paulo, essas gestões, a reputação do São Paulo. Vai, deixa São ele Paulo é o falar, clube hoje- mais jovem entre os grandes clubes e o maior vencedor. E estão acabando com tudo isso, estão pondo isso por água abaixo. Outra coisa, o São Paulo tem um rombo de 156 milhões de reais nessa gestão. E aí, onde está o Conselho Deliberativo de São Paulo? Omisso. O Isso não Conselho joga, Deliberativo. isso não entra em que campo. que é? É o cara que recebe a Lian, carteirinha, não- as benesses. O Flamengo não tava quer todo dizer nada. arrebentado, aí se reergueu, Tudo bem, Lian. mas o Conselho não questiona a diretoria do São Você Paulo. mesmo outro dia Não tava elogiando questiona a diretoria direção do São Paulo. O senhor é conselheiro, Não, vai lá e senhor, aprova não, as contas do não, leque. Que senhor. fizer? Quando contrataram Não, o Daniel não, Alves, o senhor bateu É, palma não, antes da senhor, diretoria. é uma O grande senhor falou que a contratação, diretoria... não gastaria esse Não, dinheiro gastaria, todo. Lian. Não gastaria Pelo amor de dinheiro. Deus. O Lucano Acha voltou, até o que senhor foi foi lá no é uma Paulistano grande tomar contratação. milkshake. Fala, seu de cada Lucano. vez uma que grande você não contratação, entende mas eu não Povo gastaria não esse entende dinheiro nada. todo para contratar. Os cofres do São Paulo Tá cortando estão aí? Isso aí. os cofres do São Paulo completamente combalidos. Outra coisa, não, tá. Bom, deixando o cofre, vamos falar de jogo. Outra coisa, de Isso é- jogo. isso é Então conversa- vamos de isso é jogo. conversa chata. Você falou Nós um temos negócio que sério. falar. O Catadão aí. Ela O tem Zé que falar de Roberto, jogo, ele amigo. deu uma entrevista e falou: eu peguei o busão de madrugada. Ele já falou isso. No Rio. Ele falou, mas eu tô falando de novo. É que pra falar, você porque ver. tá- Você quer de quem reforçar, tá né? perdendo. Tem que Pegou reforçar. o busão da madrugada e não falou do busão. Tem detalhes ainda. Ah, Pegou você tem o outras ônibus, na informações madrugada. do busão. Fez Tava um treino. cansado, fez um treino e veio lá. É tipo assim: vamos lá, casado solteiro, junta aí uma tropa aí, vamos jogar bola e vai lá e ganha do São Paulo. É assim Ô, Gabriel, que é o São quer falar Paulo alguma coisa a mais, ultimamente. É isso que é. Vamos lá. Você também não pode ser hipócrita, né? Porque você tava elogiando essa diretoria do São Paulo. E o Diniz contratando também, gente. que era o melhor Nunca futebol. essa Você, diretoria. não, para com isso, Você tá de Lian. brincadeira, Não, você essa elogia diretoria assim. eu elogiei O senhor elogiou assim a contratação do Juan Fran, do Daniel O São Alves. Paulo estava jogando um bom futebol ou melhor, antes o senhor disse. da parada da pandemia. Um dos melhores. Você disse que estava jogando mais que o Flamengo esse ano. Um dos melhores. peraí. Esse ano ele disse que estava jogando Antes mais. da Não, pandemia, menos, mais que o menos. Flamengo não. Esse ano Mas o senhor Mas disse. estava Aí não, ele não jogando foi. Eu um estava bom presenteando. Aí Eu falei que ele o senhor não. era louco. Estava jogando um bom futebol, estava encantando pelo menos Encantando foi os o que o olhos. senhor Gente, Antes ó, da paralisação. gente, hoje a torcida do São Paulo tá irritada. A pergunta é a seguinte: São Paulo deve ou não continuar com o seu treinador? E o que fazer com determinados jogadores? Juan Fran, por exemplo, né? Tem um monte de gente encostadona lá. Fala, Espípulo. Em relação ao Diniz, olha, a minha opinião é fácil, porque se eu nem o contrataria em setembro, é a história do São Paulo ser uma grande empresa e precisa dos tops. Tipo, Jovem Pan precisa de um grande narrador, tal. Vamos contratar quem? Nilson César, entendeu? Como é que vai contratar o Diniz, entendeu? Como é que vai contratar o Diniz? Não dá, essa conta não fecha. Então, grande técnico, São Paulo, essa conta não combina, não fecha com Fernando Diniz, entendeu? Não fecha com Fernando Diniz.
O São Paulo precisa dos top de linha. Os Hoje, caras já por exemplo, consagrados. você daria vermelho pra ele e já começaria a pensar em outro técnico pro brasileiro. Mas não tenha dúvida, porque no brasileiro vai ser isso aí. Vai tomar gol em jogo, vai ganhar um joguinho aqui, vai ganhar outro joguinho ali, vai ser um encantador de serpentes pra família Prado e pra mais uma meia dúzia aí na internet, que toca a bola aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Minha filha de 5 anos toca a bola. E as linhas? As linhas, vai linha e vai Coitadinha, pirar pipa. ainda não viu Vai o São fazer Paulo crochê. ser campeão. A Lu faz crochê aqui na nossa sala de Cheia café. de linha. Ela é cheia de linha e se atrapalha menos do que o São Paulo. Entendeu? Pra ter linhas, tem a bola. Ela precisa entrar no gol e não pode entrar no teu. Entra toda hora no gol do São Paulo. Entendeu? Entra toda hora no gol do São Paulo. Não, ontem os gols que o São Paulo tomou, olha, foi uma piada. Ontem não mas encontrou era a Red melhor Bull. defesa até o ano passado, mas, hein? mas ontem foi uma piada de mau gosto, né? Ontem o primeiro gol cabeceou, não precisou subir na marca do pênalti, escolheu o canto. Aí o segundo gol, a bola cruza a área inteira. Ninguém põe um pezinho ali na Mas bola. contra o Red Bull foi igual, No terceiro Ian. gol, o goleiro tromba com o zagueiro. Não, o Red Bull foi inacreditável. igual. É um festival de presepada. Então, Não mas tem aí você fala jeito. que o Bruno Alves é mau jogador, que o Arboleda é mau jogador. Não, a cabeça do São São bons Paulo, o jogadores. meio campo não marca ninguém. Entendeu? O São Paulo só quer saber de ataque, é time de índio, só vale do meio campo pra frente. O São Paulo parece que não tem meio campo pra trás. Não marca ninguém. E isso é o quê? É técnico, não vem falar pra mim que não é. Desculpa, Bruno Prado, Flávio Prado, eles podem até armar uma emboscada pra me pegar aqui fora que eu tô falando do Imagina, que porque isso. a paixão é muito grande. Tem nada a ver Entendeu? com o Bruno e A com o paixão, Flávio. a paixão é muito grande. Quando eles assistem a entrevista do Fernando Diniz, eles colocam a música do Roupa Nova. Tamanho romantismo no ar. Tá bom. Agora, Nilson, sobre dá. isso daí que você falou em relação a treinador, eu acho que não é o único culpado. Muda ou não muda? O Fernando negócio é Diniz. o seguinte, vai mudar que agora o assunto é esse. Se Quem culpado tem ou no não culpado, mercado aí? nós Mano já discutimos. Menezes, quem mais? O Não, São Paulo São sempre Paulo teve troca aquela ou não coisa- troca o treinador? Nunca trouxe o Luxemburgo, que aliás, esse daí Também não era dá, como a já tá fome, empregado. Era a fome com a vontade de comer, né? Que é aquele Me ditado. responda, amigo. Ia ser Troca bom. ou não troca o treinador? Isso que eu quero acho saber. Que não, deixa aí, vamos deixar aí no começo aí, deixa aí no Mas começo. não entendi, meteu o E pau aí pra falar depois, deixa? Depois, eu não meti o pau. Tô confuso. Metendo o pau na No conjuntura conjunto da de São obra, Paulo. né? Agora, deixa aí. Quantos treinadores aí passaram nos últimos tempos de São Paulo, não resolveram nada também? Mas não com um time dessa Ué, qualidade. o time, realmente, esse time dos últimos é o que tem a melhor O qualidade. Rogério mesmo. Ceni foi mandado embora por menos. E porque tiraram também desmontaram o time. jogadores. E Gabriel Rogério Dias? Ceni. E aí? Não mandaria Mas eu embora hoje não também não. mandaria, não. Mas é brincadeira, né? O Diniz cometendo esses errinhos aí, eliminando o São Paulo, é complicado. Mas você acha que o Daniel Alves, a turma do Daniel Alves vai deixar a diretoria do São Paulo? Não, eles que marcam até o Claro horário de que não. treino. Pô, tá Estamos bombando aqui na internet. Os São Paulinos estão Tá vendo? conosco Tá aqui. vendo? Ó, Que ô, Gabriel, legal. sabe do detalhe importante? O Paulo Roberto Santos. do Santo André. tem muito menos badalação do que o Fernando Diniz. Mas é muito, E não mais, te- e mas não muito te- mais rodado. Ele não tem variações de jogo, Nilson. E não tem o carinho que tem o Fernando Diniz por parte de alguns colegas da imprensa. Ou tô falando mentira aqui? Não, o Paulo Roberto E deve ter o Paulo variações de Roberto é um jogo. cara de quase 60 anos de idade, rodado, experimentado. Mas ele foi badalado como Não, mas foi? peraí, campeoníssimo em todos os lugares que passou. Campeão no interior, em todos os lugares que passou. Se você vê o currículo dele, só tem campeão ali. Campeão, Então, sabe ver no time grande também, Então, né? Por que a paixão pelo Diniz, sendo que ele nunca ganhou nada? então, eu acho o seguinte, o São Paulo, neste momento, eu não trocaria, sabe por quê? Porque você também meteu o pau no cara e fala Também pra não. trocar agora? Vamos tentar, Assim eu vou, Não, eu não vou- dá, eu vou agora sair explicar. também. Assim eu vou Vamos sair tentar também. explicar, porque você me confunde. Calma, você oportuniza o cidadão a melhorar como treinador. mas- Como é que é a oportunidade? Amigo, se você ficar com esquema único, não dá. Aprender com os Peraí, erros. começa É a isso aprender, aí. aprender exatamente. Não. Entendeu? Então- Então, é verdade. Então Sabe vai por quê? estagiar em Cotia. Não, se você for analisar agora, se eu tivesse, por exemplo, essa opção, como já foi aventado aqui, você quer o Muricy, que o Muricy parou, mais um exemplo, Muricy, eu continuaria Você com o trocaria Fernando. o Mano Sabe por que eu Menezes? continuaria com o Fernando Diniz? Para ser o segundo auxiliar do Ah, Muricy. bom, você quer- Como o Muricy foi auxiliar do Tele. Tele Santana e aprendeu muito com o Tele Santana. Assim que o cara cresce na profissão. Se o cara acha que é alguma coisa, a tendência do cara é desaparecer. Ele precisa de um espelho. Sem É humildade. lógico, a tendência é desaparecer. Aí, agora eu entendi. Você tá entendendo? Então, tomara que esse rapaz tenha aprendido com mais essa lição. Não, mas... Uai, Ele Então precisa de vamos alguém fazer do um lado apelo dele, aqui então. pro Muricy, vai. Ô, Muricy, Não, volta. Ah, ali, ó. Você Pelo contrataria amor de Deus. alguém, então, e manteria o Diniz. até para ser um auxiliar.
Agora eu Entendeu? entendi. É pra ser um bom auxiliar, por exemplo, um técnico mais rodar. O Mano tá na praça aí. Tá na praça, o Mano Menezes deixa lá o Mas aí Muricy. é o oposto, hein? Deixa Um lá. é Não retranque, não o outro combina. é o Mas não, Lorna. mas não tem É. problema. Aí Mas dá não tem pra- problema. Ele vai aprender. Ou então um arruma o ataque e o outro a Peraí, ele defesa. vai aprender variações Ele vai táticas. aprender a defender, o que ele não sabe. Vai aprender variações táticas. Sim. O Corinthians não O tinha. Mano é o Corinthians copeiro, não tinha. é cara que o ganha, Corinthians não tinha um vencedor. grupo que treinava o meio-campo, Tinha. o ataque e a defesa. Tinha. Eram três treinadores diferentes. O Flávio fala que meio-campo, ataque e olha, defesa. Esse estágio do Fernando Diniz com o Guardiola lá fora, o Guardiola aprendeu um pouco ofensivo. O Flávio falou aqui. Olha, tem três Aprendeu com coisas. o ó. Fernando Diniz? Aprendeu a parte Você vê ofensiva. só, Ele falou doido, aqui. certo. O Tite, Não, Mano e outra Menezes, outra coisa, Muricy Ramalho, eles ajeitam lá a defesa, depois vê o que dá pra fazer na Não, frente. mas E então, aí, porque são campeoníssimos. os se eu caras. fosse o Diniz, aceitaria. Pega um cara assim, É, como mas não- humano, um cara rodado, treinador, e o cara fica lá como auxiliar. Rogério Pra Ceni. aprender. Pô. Ô, Mandaram Rogério. embora Ó, pro Rogério, Mendes. Rogério, meu irmão, gosto muito do Rogério. Mas ainda é um treinador em formação. Sabe quem tem consciência disso? Ele. Ele, porque ele tem o espelho, o Muricy. O Muricy já falou pra ele. Uma das maiores besteiras que você fez foi assumir o São Paulo naquela época. Então vai se formar como técnico primeiro. É verdade. Ele tá se formando, tá ganhando título lá no Nordeste, tá se formando como treinador. Então o cara tem que saber o time da vida dele. O cara que não sabe o momento da vida dele, o cara dança. Eu não acho que não é nenhum demérito pro Diniz, por exemplo, ser auxiliar técnico de um Mano Menezes. É verdade. Não é nenhum demérito, não. É, mas ele não aceitaria, acho. Ah, não. Ah, talvez Aí não. Vai ver como um retrocesso E na até carreira, porque seria imagina. orientado pelos parças. Imagina. Ah, não Seria aceitar. orientado pelos parças, que seria um retrocesso. Porque você sabe que o Fernando Diniz tem parças. Tá, sim, mas tudo bem, mas isso não quer falar. Quer falar do, Entendeu? Quer falar do que eu acho. Mas- Eu acho que é um cara em formação que pode ser um bom treinador um dia, se aprender a variar taticamente o seu jogo. O futebol não é uma coisa só. Por que o Barcelona jogava desse jeito? Porque saía com o Busquets, com o Iniesta, tinha Sim. o Piquet lá atrás que saía jogando. Você precisa ter as peças, Você tem que ter peça, exatamente. meu Não, não. amigo. São Paulo tem peça pra fazer isso. É que o São Paulo não marca Sim, mas- ninguém. O São Paulo tem o Tietê, tem o É mau Bruno jogador, Alves, só que ele jogou no tem Palmeiras, o Arboleda. Mas os volantes do para, São Paulo eu não não tem nenhum de concordo com marcação ali que pega mesmo. Você vê que ontem os gols faltou volante ali pra marcação também. O São Paulo só Estoura joga do na meio pra defesa frente, também. ninguém e marca. os laterais não marcam também. Porque só tem esquema Não, o Juan O Juan ofensivo. Fran não É um consegue esquema correr, só tá se pra arrastando frente. Se em campo. você falar pro É Juan Fran brincadeira. que tem característica defensiva, fica mais, ele não fica? Claro que fica. Não, mas a questão é Claro por que que o Fernando Diniz insiste tanto no Juan Fran? E quando põe o Igor Vinícius, Mas o olha, Igor Vinícius só ataca. a aí não entrevista tem ninguém coletiva atrás. do Diniz, Reinaldo o não Daniel volta, Alves tá como é pedindo que pra faz? escalar o Juan Fran? Retrata o que ele pedia. Era só. O Diniz ficava à beira do campo. Linha alta! Ou seja, ele só quer o time lá na frente. A hora que o adversário pega a bola, é todo mundo de calça curta lá Estoura atrás. tudo na todo defesa, mundo é de isso calça aí. curta lá atrás. Essas linhas, hein? É. Ó, louco, hein? Essas... Ontem o Bruno Prado pegou o telefone aqui quando acabou o jogo, ele ficava. Professor, cabeça erguida, nós estamos juntos. Para com isso. É verdade, Para disso. eu vi. Gente, eu nós vi. voltamos já Eu no vi. Esporte e Discussão Nós pra estamos você. juntos, Até o senhor já. não tá Vamos sozinho. falar do Palmeiras na próxima. O senhor não está sozinho, professor. Jovem Pan News. Jovem Pan.